E isso pode beneficiar a equipe Mercedes, pelo menos nesse fim de semana, o que pode deixar, na verdade, Max Verstappen um pouquinho triste por talvez perder dentro de casa. Então vamos começar falando sobre o que aconteceu nesse treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1. Como que é essa pista da Holanda? Como que é Zandvoort? Acho que é assim que se pronuncia. Na verdade é uma pista extremamente complicada, com condições extremamente complicadas ainda mais agora. Não sei se você sabe, mas na verdade, quando o autódromo é recém-construído e tem a camada de asfalto colocada muito recentemente, na verdade o grande problema é que a pista fica verde. E o que é uma pista verde? Na verdade uma pista verde é de pouquíssima aderência. Não teve muito carro andando ali em cima daquele asfalto e por conta disso o asfalto não é muito aderente, tem pouca borracha ali incrustada no asfalto. Isso acaba prejudicando e muito mesmo os pilotos que acabam tendo que pilotar numa pista com pouco asfalto, pouca aderência. Isso vai aumentando no decorrer do fim de semana. Mas tem outra questão muito importante. A pista de Zandvoort fica logo ao lado da praia, logo ao lado do mar. E isso, na verdade, é uma questão importante demais. Isso porque o vento que bate e que é muito forte na Holanda e bate na areia ali da praia, acaba levando essa areia para dentro da pista. O que prejudica ainda mais a questão da aderência ali na pista da Holanda. Isso prejudica ainda mais os pilotos e faz com que os carros escorreguem ainda mais, tá bom? Isso sem contar que é a segunda menor pista do calendário da Fórmula 1, só perde para o GP de Mônaco. E além disso tudo, é extremamente estreita, como o GP de Mônaco é também. E nas saídas da maioria das curvas, ou tem brita, ou então uma barreira de concreto, ou algo parecido, né? Deve ser um soft wall ali. Se os pilotos errarem as curvas, o que é muito provável pela pista está extremamente suja, ou eles batem no soft wall, que vai estragar completamente o carro, ou então eles param na brita e o carro fica atolado, completamente atolado, como aconteceu, por exemplo, com Nikita Mazepin no final do segundo treino livre. Ele ficou atolado na brita, nenhum piloto chegou a bater no muro, mas com certeza a gente pôde perceber diversos carros perdendo a aderência em diversos momentos ali, tanto do primeiro treino quanto do segundo treino livre. Então é uma pista extremamente perigosa e que fica logo ao lado do mar. E aí a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse GP e o que essa questão da pista estar logo ao lado do mar pode realmente fazer com que privilegiem, beneficiem alguma equipe dentro do grid. Vamos começar falando sobre a Mercedes, que acabou ficando ali com as primeiras posições, principalmente no primeiro treino livre. Na verdade, Lewis Hamilton ficou com a primeira posição, ficou a 0,1 segundos de Max Verstappen, que ficou em segundo lugar. Já Valtteri Bottas ficou na quinta colocação, a 0,2 segundos de Lewis Hamilton. Isso no primeiro treino livre. E como a gente pôde perceber, na verdade, a diferença entre os pilotos, entre Lewis Hamilton, que foi o primeiro lugar, e o quinto lugar, que foi Valtteri Bottas, ficou muito pequena. 2 décimos, menos de 2 décimos de diferença no primeiro treino livre. Entretanto, ele não aconteceu direito. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas antes eu queria falar aí sobre o que aconteceu ali, sobre o porquê algumas equipes podem se beneficiar dessa pista de Zandvoort ser perto do mar. Como nós sabemos, a altitude do mar é mais ou menos o ponto zero, o marco zero da altitude com relação a áreas territoriais, terra firme. E na verdade, a Holanda tem alguns pontos que está abaixo do nível do mar, ou seja, pressão muito alta, pressão atmosférica muito alta. E como nós percebemos, principalmente ali com o GP da Áustria de Fórmula 1, a equipe Red Bull tem dificuldade em andar em pistas com alta pressão atmosférica. Ela anda muito melhor em pistas com baixa pressão atmosférica, como foi o caso do GP da Áustria. Agora no GP da Holanda é a pressão, talvez seja a maior pressão atmosférica de todos os GPs da Fórmula 1. E isso pode beneficiar a equipe Mercedes,
pelo menos nesse fim de semana, o que pode deixar, na verdade, Max Verstappen um pouquinho triste por talvez perder dentro de casa. Mas claro, isso é só uma hipótese, pode ser que a Red Bull tenha melhorado essa questão ali no carro, mas pode ser que na verdade ela perca justamente por conta dessa alta pressão atmosférica. Outra questão importante, o porquê esse primeiro treino na verdade foi completamente diferente de tudo que a gente já viu. O que aconteceu na verdade é que Sebastian Vettel teve um problema no seu carro. O motor começou a sair muita fumaça durante logo depois, na verdade, se eu não me engano, da sua volta rápida. Ele percebeu que o motor poderia estar estragando e teve que encostar o seu carro, e assim, numa parte complicada da pista, até porque tem poucas áreas de escape ali na pista de Zandvoort. Ele encostou o carro, desceu correndo do carro, pegou um extintor de um comissário e começou a tentar jogar aquela espuma do extintor no carro. É isso mesmo, Sebastian Vettel, bombeiro da Fórmula 1, comissário de prova, e ele começou a tentar extinguir ali alguma chama que estava dentro do carro, que não estava aparente, mas a gente podia ver mesmo a fumaça saindo ali de dentro do motor, e o Sebastian Vettel desesperado, tentando extinguir aquele fogo, mas ele pegou o primeiro extintor, não tinha nada, estava vazio o primeiro extintor. Logo depois ele voltou até o comissário de prova, aquele comissário de pista ali, pegou outro extintor e começou a bater aquele líquido, e o comissário não sabia direito o que fazer. Isso foi logo no início ali do primeiro treino livre, ninguém sabia direito como mexer naquele extintor, eles tentando extinguir ali, mas não conseguiam, só Sebastian Vettel que corria de lá para cá, tentando fazer alguma coisa, os comissários não sabiam nada o que fazer, e aí foi dada a bandeira vermelha, até porque um piloto fora do carro, dentro da pista, e o carro praticamente no meio da pista. Dada a bandeira vermelha e ninguém sabia o que fazer com a Aston Martin de Sebastian Vettel. Ninguém sabia, o treino foi paralisado por aproximadamente 30 minutos e acabou que o primeiro treino livre praticamente não aconteceu. Lewis Hamilton teve a oportunidade de fazer uma volta rápida, que ainda assim não foi tão rápida assim, mas ainda assim por isso ficou na primeira posição, muito provavelmente, justamente por conta do que aconteceu com Sebastian Vettel. Já no segundo treino livre para a Mercedes, o que aconteceu foi que Lewis Hamilton fez uma boa volta no início do seu treino. Uma volta assim bem bacana, uma volta razoável, tá bom? E ele fez essa volta bem rápida e fez o segundo melhor tempo do treino até aquele momento. Entretanto, logo após fazer a sua melhor volta da sessão, no iniciozinho do treino, o carro deu problema, aparentemente entrou no modo ali de segurança e por isso limitou o giro. Lewis Hamilton falou com os boxes que isso tinha acontecido, mas logo recebeu uma informação do seu engenheiro dizendo que deveria parar o carro o mais rápido possível porque o motor tinha algum problema. Ele parou o carro e por isso, logo no iniciozinho do segundo treino livre, teve que abandonar o treino e ficou apenas nas mãos de Valtteri Bottas conseguir carregar a Mercedes nas costas e absorver a maior quantidade de dados possíveis, de informações possíveis para que ele conseguisse mesmo levar a Mercedes a outro patamar ou acompanhar as outras equipes do grid que estavam andando muito bem nessa pista de Zandvoort. Acabou que Valtteri Bottas terminou na quarta colocação, o segundo treino livre, onde Charles Leclerc ficou em primeiro lugar e ele ficou a 2 décimos de Leclerc. Já Lewis Hamilton, por ter saído tão cedo do treino, acabou que ele ficou em 11º lugar, a 0,8 segundos de Valtteri Bottas. Já Max Verstappen, ele conseguiu no primeiro treino livre o segundo lugar, ficou a 0,1 segundos de Lewis Hamilton, mas no segundo treino livre, Verstappen só ficou na 5ª colocação, a 1 décimo de Valtteri Bottas também. E assim, galera, acaba que falando de Sérgio Pérez, no primeiro treino livre ficou em 16º lugar, a 1,7 segundos de Verstappen, e no segundo ficou em 12º lugar, a 0,7 segundos de Verstappen. Continua com um desempenho muito ruim o piloto mexicano, mas algo que é importante da gente falar é sobre Max Verstappen, e ele está tendo muita dificuldade em imprimir boas voltas dentro de casa, muita dificuldade. Pelo menos assim no visual, a gente tem
conseguido perceber que ele tem tido um pouco de dificuldade em conseguir voltas rápidas. O ritmo de corrida tem sido interessante, pelo menos assim, no treino que ele fez, simulando a corrida, foi um bom ritmo, um ritmo interessante para ele. Entretanto, o próprio Valtteri Bottas, que como a gente sabe não é o primeiro piloto da Mercedes, acabou tendo um ritmo parecido com o dele, pelo menos nas voltas que ele andou, entretanto, com um pneu médio. Já Max Verstappen estava utilizando pneus macios. Isso pode ser sim algo que significa que ele possa ter alguma dificuldade na qualificação de amanhã. E basicamente foi isso o que aconteceu entre Red Bull e Mercedes. Mas o mais impressionante e o motivo de eu estar utilizando a camiseta da Ferrari é justamente essa. Na verdade, a pista é extremamente sinuosa. Essa pista ali de Zandvoort, muito sinuosa, com pouquíssimas retas, e talvez seja uma pista interessante para a Ferrari. E talvez seja até possível eles marcarem uma pole position dependendo da situação. E a Ferrari foi, para mim, pelo menos, a equipe revelação nesses dois treinos livres. Fez algo assim impressionante a equipe Ferrari. Charles Leclerc ficou em quarto lugar no primeiro treino livre, a menos de 0,1 segundos de Lewis Hamilton, menos de um décimo. E ainda por cima teve Carlos Sainz em terceiro lugar, à frente de Leclerc, que também ficou a menos de 0,1 segundos de Lewis Hamilton. Já no segundo treino livre, eles melhoraram ainda mais. E aí foi a equipe Ferrari liderando o segundo treino livre. E eles conseguiram terminar o segundo treino livre liderando realmente. Charles Leclerc conseguiu ficar em primeiro lugar no segundo treino livre, à frente de Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, mas a menos de um décimo do Carlos Sainz. Foi impressionante assim a equipe Ferrari, o quanto ela conseguiu andar, desempenhar mesmo nesses treinos livres do GP da Holanda, e tem grandes possibilidades de se dar muito bem tanto na qualificação quanto na corrida. Eu não duvidaria, na verdade, se a Ferrari conseguisse fazer a pole position nesse GP especificamente. A Alpine também foi outra equipe que conseguiu andar relativamente bem. Fernando Alonso ficou em sexto lugar no primeiro treino livre, a 6 décimos de Lewis Hamilton, que é muita coisa, mas para uma Alpine um sexto lugar foi interessante. Já Esteban Ocon teve uma situação importante no primeiro treino livre. Isso porque, na verdade, ele jogou Lando Norris para fora da pista. É isso mesmo, acaba que essa pista é muito complicada com relação a como funciona mesmo aquela questão da bandeira azul. Na verdade, tem muito tráfego, muito tráfego. Já que a pista é mais estreita e é muito pequena, é muito fácil de um piloto que está extremamente veloz conseguir encontrar outro piloto dentro da pista. Lando Norris estava vindo numa volta muito rápida e deu de cara mesmo com o Esteban Ocon. Claro que tinha um outro piloto logo atrás de Ocon, se eu não me engano era uma Haas. Ocon acabou fazendo algo que muita gente não entendeu o que aconteceu. Ocon jogou para cima de Lando Norris, que estava em velocidade muito alta. Norris acabou sendo jogado para a área ali de grama do autódromo. Perdeu o controle do seu carro, não chegou a rodar, mas com certeza perdeu o controle do seu carro. E enquanto Lando Norris estava na grama, Esteban Ocon começou a acelerar muito rápido e acompanhar Lando Norris nessa situação, parecendo mesmo que foi proposital. Eu não acredito que tenha sido proposital. Na verdade, o que eu acredito que aconteceu é que Esteban Ocon não tinha visto o piloto que estava logo atrás dele. Ou tinha visto, mas teve a impressão que ele estava tentando ultrapassá-lo e ele estava numa volta lenta. Acredito que com isso, Esteban Ocon olhou os retrovisores e percebeu a presença desse piloto e tentou dar passagem jogando o carro para a esquerda, mas não tinha percebido que Lando Norris estava tentando ultrapassá-lo pela esquerda. E por isso tudo aconteceu. E quando ele percebeu toda a situação, ele começou a acelerar o seu carro, tentando justamente desviar de qualquer acidente que Lando Norris poderia provocar, justamente tentando ir na grama. Ele deu essa impressão que foi proposital, mas não acredito que tenha sido. Mas com isso, ele acabou terminando o primeiro treino livre na 7ª colocação, a 0,1 segundos de Fernando Alonso, e não recebeu nenhuma penalidade. Na verdade, recebeu apenas uma advertência nessa situação, porque eu realmente acho que foi merecida. Ele poderia ter percebido a presença de Lando Norris naquela situação específica. Já no segundo treino livre, Fernando Alonso ficou na 6ª colocação, a 0,2 segundos de Ocon e a 0,4 segundos de Charles Leclerc, que foi o primeiro lugar. Já Esteban Ocon
acabou ficando em terceiro lugar. Muito bem, um ótimo treino de Esteban Ocon, com uma Alpine ficando na terceira posição, a menos de 2 décimos de Charles Leclerc, que estava em primeiro. Por conta disso, na verdade, as primeiras colocações ali do grid no segundo treino livre foram de equipes incomuns, vamos dizer assim. As duas primeiras com a Ferrari, a terceira com a Alpine, a quarta, se eu não me engano, foi Valtteri Bottas, e aí vai. Na verdade, a quinta ficou ali com o Max Verstappen, mas muito interessante ver equipes um pouco menores do que a Mercedes e a Red Bull andando tão bem nesse circuito especificamente. Pode ser que tenha uma mudança na ordem ali do grid da Fórmula 1. E a conclusão, o que a gente deve esperar desse GP de Zandvoort nesse fim de semana? O que a gente pode esperar que vai acontecer? Com relação a ultrapassagens, é uma pista muito estreita, extremamente sinuosa e uma pista muito pequena, ou seja, pode ser que nós não tenhamos um grande número de ultrapassagens. É uma pista muito complicada, muito estreita e pode ser que isso não aconteça. Entretanto, eu estava olhando ali a pista, analisando com a minha visão mesmo de piloto ali, e acaba que eu percebi algumas coisinhas diferentes nessa pista. Claro que nós temos a zona de DRS na reta dos boxes, e nessa zona com certeza haverão algumas ultrapassagens, justamente por conta de ser essa zona de DRS. Mas tem uma curva extremamente inclinada. A gente não conhece curvas muito inclinadas nos circuitos aí da Fórmula 1, até porque tem uma proibição da FIA, uma recomendação de que as curvas não tenham mais de 10 graus de inclinação. Mas nessa pista especificamente, eles abriram uma exceção. E tem curvas com mais de 10 graus de inclinação. Uma delas é a curva 4, que para mim, pelo menos, olhando ali no visual, parece ser a curva mais inclinada do autódromo. E os pilotos precisam vir por fora, aproveitando essa inclinação para conseguir fazer a curva o mais rápido possível. Muitas vezes eles deixam até assim, pelo menos no visual, calculando ali de olho mesmo, parece que fica mais ou menos 1 metro, talvez até mais, 2, 3 metros por lado de dentro da curva, em que o piloto não ocupa, já que ele faz essa curva na parte de dentro, na parte de fora do autódromo. Por conta disso, acredito que é uma boa oportunidade de alguém tentar ultrapassar ali na parte de dentro. Enquanto o piloto faz por fora, o outro tenta fazer por dentro, como acontece, por exemplo, nas corridas da Fórmula Indy. Isso é uma possibilidade, ainda mais se o piloto que está tentando ultrapassar tiver um pneu um pouco melhor do que o piloto que está na frente. Existe sim essa possibilidade. Então assim, eu acredito que se for acontecer ultrapassagens dentro da pista, nas curvas, existe essa possibilidade de serem ultrapassagens muito emocionantes e justamente nessa curva 4, muito provavelmente, já que as outras são curvas muito estreitas e que tem poucas chances de haver algum tipo de ultrapassagem. Mas para mim, eu acredito pelo menos que a corrida não vai ser muito emocionante, vão ter poucas ultrapassagens, mas se houverem vão ser ultrapassagens pontuais, mas extremamente bonitas e emocionantes. E para mim o top 5 aí da qualificação ficou muito embaralhado. Claro que muito provavelmente eu vou errar esse top 5, inclusive eu queria que você falasse aí no chat quem para você vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Mas para mim vão ser mesmo, eu vou arriscar e eu vou dizer que para mim o primeiro e segundo lugar vão ser as Ferraris. Vou arriscar Charles Leclerc em primeiro e Carlos Sainz em segundo lugar. Vou falar que Lewis Hamilton vai ficar em terceiro lugar, na terceira colocação. Já Max Verstappen na quarta colocação. E vou colocar Valtteri Bottas em quinto lugar. Para mim vai ficar mais ou menos isso. Acho que as Ferraris estão surpreendendo e vão continuar surpreendendo. E acredito que depois vem Lewis Hamilton. Isso se ele conseguir treinar bem no terceiro treino livre. Mas ele é um cara que pega muito rápido as pistas. E Valtteri Bottas fez um ótimo trabalho, trazendo novas informações para a equipe Mercedes. Acho que vai ser sim uma qualificação interessante, uma das melhores do ano da Fórmula 1, mas ainda assim acredito que vai ficar mais ou menos isso, com a Ferrari entre as duas primeiras posições. Mas claro, estou fazendo um chute aqui.